Muito bem, boa noite. Boa noite para você que está aqui presencialmente e boa noite para você que está acompanhando pela internet. Esteja você onde estiver e quando estiver, que Deus te abençoe da mesma forma, tá bom? Antes de a gente caminhar aqui, vocês sabem que eu sempre tenho aquele segundo tempo dos avisos, né? Então, para você que não está tão acostumado, eu não quero tornar uma praxe, mas vamos lá. Vocês sabem, toda sexta-feira a gente tem ido trabalhar em Araripe, pregar o evangelho lá. O trabalho está caminhando bem, graças a Deus. Deus tem abençoado grandemente. Desculpa, o médico disse que não pode prender, então tem que tossir com a garganta aberta. Se prender, pode estourar uma veia, né? E aí, já viu. Mas, lá a gente já tem 6 crentes. E eu quero começar um trabalho já com as coisas da raiz, assim, funcionando da melhor forma possível, né? Sendo assim, eu busquei na cidade uma pessoa que ensinasse música, instrumento. E nós, então, desses 6 crentes, 4 disseram que querem aprender o instrumento, tocar um instrumento. 4 ou 5, o outro está em dúvida ainda. E aí eu fui ver o que cada um queria tocar. 3 deles querem tocar violão e o outro teclado. Então eu fui buscar padrinhos, né, para ajudar a comprar os instrumentos. Cada violão custa em torno de R$ 850 e o teclado R$ 1.880. Então tem uma pessoa que ela disse assim: pastor, deixa os instrumentos que eu compro todos. Pronto. Então os instrumentos já está resolvido. A aula por mês, por pessoa, será R$ 70. E aí eu estou buscando por padrinhos para que eles, porque assim, as pessoas lá elas não têm uma condição financeira tão boa, a boa parte deles vivem do que plantam e, a depender da situação e da época, não conseguem bons preços na venda aí dos seus produtos. Terça-feira, se Deus permitir, eu quero ir a Araripe para verificar um terreno que uma pessoa está doando lá para a gente construir um prédio. Então eu vou lá para ver esse terreno, ver as dimensões e ver que tipo de prédio a gente pode construir lá. Mas, pedindo licença também para a Secretaria da Educação do município, para deixar a gente usar a escola pública lá aos domingos à tarde, porque as aulas de instrumento, elas se darão todo domingo à tarde, 3, 4 da tarde. E aí eu estou buscando padrinhos que possam pagar mensalmente a aula para essas pessoas, tá? Então são 4 ou 5 pessoas, e eu quero então encontrar 4 ou 5 padrinhos, e que cada um deles pague por mês R$ 70, pelo menos, né? R$ 70 para um aluno, tá bom? E aí é livre. Pastor, eu só posso pagar metade de uma aula, não posso tudo não. Queria muito pagar tudo, mas só posso metade. Se junta com outro, então metade com metade faz uma inteira, né? E daria certinho para a gente poder abençoar essas pessoas lá. Bom, se o Senhor colocar isso no seu coração, agora é o seguinte: não se meta se você não pode. Qual é o ditado que diz? Quem não pode com pote, não pega na rodia, né? A rodia é aquela coisa que põe na cabeça, né? Assim? Pronto. Se você não pode com o pote, não pegue na rodia. Deve ser isso. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Você diz assim, ó, eu vou me comprometer. Aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí para. Não. Para quem está tendo as aulas de instrumento aqui na igreja, começou há 2 anos e ainda está aprendendo até hoje. Embora que tem alguns aí que não voltaram para a aula, viu? A aula já começou, pode voltar, não tem problema não. E aí, você só vai se comprometer se você puder, tá? E for fiel com isso daí, porque eu não quero que o menino comece e depois pare, por conta disso, tá bom? Então, se o Senhor colocar isso no seu coração, eu gostaria de ter essas pessoas. Por quê? Lá, toda sexta-feira que a gente canta a capela, é no gogó. Então o pastor canta com o pessoal lá, aí prega,
Aí no sábado tem as atividades do sábado. Aí no domingo, escola dominical 2 vezes. Aí de tarde e de noite, os cultos, né? Que a gente tem. Então a garganta, você vê que essa hora já vai falhando, vai piando, aí vai acontecendo um monte de coisa. Com o instrumento, isso fica mais suave. Então, como as pessoas são nativas, elas são de lá, então que bom que elas mesmas lá já querem aprender a tocar o instrumento, e aí a gente caminha com o ministério dessa maneira, de acordo com a vontade de Deus, tá? A você que doou Bíblias para as pessoas lá, muito obrigado. Até agora ninguém me pediu uma outra Bíblia, então por enquanto não há necessidade de comprarmos uma para quem quer que seja lá. Mas a você que já doou uma, muito obrigado. Cada um deles já recebeu sua Bíblia, tá? O trabalho lá está caminhando, pela graça de Deus, está caminhando bem. Então, continue orando pelo ministério lá em Araripe, pelo trabalho, pelas viagens, né? São 158 quilômetros para ir, sendo que 18 só de estrada, assim, terrível. Buraco, lama, tudo enquanto, né? E 158 para voltar, claro, né? Então, por favor, lembre de orar por este trabalho, que Deus tem abençoado grandemente. E é para a glória dele. Se não for, não serve ou não vale a pena ser feito. Ok? Bom, então fica aí meu pedido de oração e meu pedido de apoio, se você puder. Ok? Agora sim, baixa sua cabeça, fecha teus olhos, que nós vamos orar. Eterníssimo Senhor, Pai Todo-Poderoso, somos-te gratos pela tua incomensurável misericórdia sobre nós e em nós. Somos-te gratos pela tua salvação que nos alcançou por meio da pessoa do Senhor Jesus. Obrigado, muito obrigado por nos salvar em Cristo Jesus. Obrigado por nos prover a tua palavra. Obrigado por nos prover a igreja. Obrigado por nos prover a habitação do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de pregarmos o teu evangelho. E isso é infinitamente gratificante. Que privilégio poder pregar a tua palavra. Àqueles que fazem, eu suplico ao Senhor uma bênção dobrada a estes, por favor. Também quero entregar nas tuas mãos este momento, onde nos depararemos com a tua palavra, e o meu desejo é que ela fale conosco. Fala com a gente, Deus, por meio da tua palavra. Fala com a gente. Me faça falar o que o Senhor quer que eu diga. Faça teu povo entender o que o Senhor quer que seja entendido. E que no final das contas, tudo redunde para a tua honra, para a tua glória, para o nosso bem. Pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus, no Senhor você pode ter a segurança de viver bem na presença dEle, com certeza. Com certeza. Como cantamos aqui, e cada cântico nos reportou a fidelidade e a supervisão de Deus sobre nós e em nós. E esta supervisão de Deus, e esta administração da vontade de Deus sobre nós e em nós, ela já se dá desde os primórdios de que o mundo é mundo. Você viu Deus, como hoje pela manhã na escola dominical, você percebe que Deus, no momento da dificuldade do ser humano, Deus vai lá e estende o braço para tirar o ser humano do sufoco. E está sempre provendo, e sempre providenciando, mesmo nos dias mais calamitosos da sua vida. Nos dias de maior e grande necessidade, nunca se esqueça da provisão de Deus. Um dia, no seminário, eu acho que eu já compartilhei isso aqui, mas me permita fazê-lo mais uma vez, por favor, com licença.
no meu segundo ano de seminário, quando Deus estava me lapidando para o ministério, e até hoje ainda o faço, mas naqueles dias foram extremamente especiais. Porque um dia eu comecei meus estudos 7 da noite, e sem parar, fui até 7 da manhã, terminando meus estudos, meu trabalho, para entregar um trabalho naquele dia seguinte. E como são muitas matérias, eram sufocantes, então eu não podia. Eu comecei 7 da noite e fui até 7 da manhã. E um dia, e naquele dia, quando eu saio já cansado e vou para a aula, que começava às 7 horas, cheguei atrasado, 7h05, porque eu já morava ali nas dependências do seminário, cheguei atrasado na aula. Nós não tínhamos basicamente mais nada na estante. Obviamente não tínhamos mais nada. Porque 12h30, quando eu chego em casa, o horário da aula terminava, 12h30, cheguei então, depois disso em casa, a Jane havia feito a última porção de arroz que nós tínhamos em casa. Última porção de arroz. Nós não tínhamos nem sal, nem óleo e mais nada. O que é que a gente tinha? Nada. Mas eu tinha muito sono, estava muito cansado. E a Jane disse, eu fiz o último arroz. Ela deu a minha porção de arroz, a do Terry, o Eric só mamava o leite, ele era bebezinho ainda, e a Jaiane comeu a porção de arroz dela, e como eu vi que era pouco, a Jaiane estudava de tarde, eu disse para ela, filha, hoje você não vai para a aula, hoje você vai ficar em casa. A Jaiane detestou aquela ideia, porque além de ficar em casa, ainda pedi para ela ir dormir. Agora eu pedi para ela dormir para não sentir fome. Ela vai dormir. Eu não vou para a aula não, pai? Vai não. Triste da vida, né? Ô, tristeza. Não vai poder ir para a aula. Vai dormir, filha? Ela pensou, meu pai deve estar doente. Ou alguma coisa muito séria está acontecendo. E ela então foi. E a Jane então fala para mim assim, Cléderson, acabou nosso último arroz. Não tem óleo, não tem sal, e numa casa quando falta sal, então é porque a coisa está feia. Não tem sal, não tem mais nada. O que é que nós vamos fazer? Pergunta simples, não é? Requer uma solução simples. Eu falei para ela, eu não sei, agora eu vou dormir, porque eu estou muito cansado. Quando eu acordar, eu então vou ver o que Deus me move para eu fazer para resolver a situação. Mas não se preocupe. Mas não temos mais nada. Eu sei. Não se preocupe. Deus proverá. Deus proverá. E eu vou dormir. Como eu estou muito cansado, hoje eu vou dormir assim, direto. Então quem chegar, pode dizer, ele está dormindo, está cansado, não quer que chame. Então, eu me lembro que eu já deitei morrendo, quando eu deito eu já morro, já apago. E me parece que foi só eu pegar no sono, a Jane me sacudindo de novo. Cléderson, eu acordo, tentando entender em que planeta eu estava. E ela disse, olha, o seu Lacerda está lá, chamando. Eu falei, não disse que me deixasse quieto? Que eu precisava dormir, eu preciso dormir. Não, mas tem umas caixas lá para carregar e ele está dizendo que precisa da tua ajuda. Eu preciso de aprovação, só pode. Então eu me vesti e com a cara de poucos amigos fui até ele. Pois não, seu Lacerda, como eu posso ajudar? Ele tinha um carro, um Santana 2000, um porta-malas bem grande. Quando ele abre assim aquele porta-malas, estava repleto de comida lá. Repleto. Uma pessoa, amiga nossa, tinha vindo ao Ceará
E, numa dessa, ele deu um dinheiro para o seu Lacerda e disse assim, olha, faça umas compras para o Cléderson, compre o que ele estiver precisando. E esse senhor, então, foi lá, comprou, e ele disse, eu comprei tanto, que depois eu não tinha mais o que comprar, e tinha ainda R$50 na minha mão. Aí a esposa dele, Dona Arlete, disse para ele, guarde, porque de repente esse dinheiro está precisando para alguma coisa. Não fica comprando mais nada, não. Ele comprou queijo, ovos, refrigerante. Não tinha Coca-Cola, mas tinha refrigerante, tinha um monte de coisa. Iogurte. E lá no seminário, quando chega tanta comida assim, é para repartir com as pessoas que moram por lá. E ele, então, eu falei assim, sim, seu Lacerda, como tinha várias caixas, eu falei, para onde são essas caixas? Aí ele disse, o Marquinhos mandou comprar para vocês. Nossa, era muita comida. Era muita comida. E ele tira assim do bolso assim, e sobrou esse dinheiro aqui, que eu não sabia o que fazer, então vou entregar para você, que sobrou. Que era justamente uma medicação que a gente estava precisando comprar para o nosso filho. Deus provê nos dias mais difíceis das nossas vidas. Se você confiar na providência de Deus, se você depender de Deus, e somente de Deus, no dia mau, no dia duro, no dia difícil, você, quando menos esperar, Deus vai te abençoar. Porque aos seus, Deus dá enquanto dormem. Daquele dia para cá, até hoje, até agora, daquele dia, era meu 2º ano de seminário. E se Deus permitir, no dia 17 de junho, próximo, se Deus permitir, eu completarei 20 anos que estou aqui em Diadema. E de lá para cá, nunca mais nos faltou absolutamente nada. Nada. Sempre tivemos o suficiente e muitas vezes até mais do que isso. Por que estou te falando isso? Porque Deus nos treina, assim como Ele treinou o Elias. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia para o livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Primeiro Reis 17, versículo 4. 1 Reis 17, 4. Primeiro Reis 17, verso 4, o texto sagrado, ele diz assim: você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos, ou corvos, depende aí do teu sotaque, ou como queira, que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Interessante considerar a história do Elias. É um homem que vem de lugar nenhum, praticamente. Aonde é que ficava a cidade dele? Ninguém, é um vilarejo. Numa região, na região de Gileade, mas um lugarejo. E onde é que tem no mapa? Ninguém sabe.
Ninguém sabe exatamente onde é que essa cidade se localizava. Tisbé é um lugar aonde nem no mapa tinha. E é de lá que ele vem. Aparentemente um homem de um povoado grosseiro, um homem grosseirão. Um homem de estatura, provavelmente por conta dos moradores daquela região, um homem de estatura mais robusta, de uma fala mais direta. E ele é convocado pelo Senhor para falar na cara do Acabe e de Jezabel que eles estão extremamente errados em promover a idolatria dentro da nação de Israel a partir da introdução da adoração a Baal. E Baal, que é o Deus, segundo os seus adoradores, Baal é o Deus da fertilidade. Baal é o Deus que controla os climas, as estações do ano. Quem é que controla as estações do ano? Baal, segundo os seus adoradores. Por causa disso, o Elias chega diante de Acabe, diante de Jezabel, e diz para eles: o meu Deus a quem eu sirvo, já para deixar claro que o meu Deus não é o seu Deus, ele não permitirá que chova por muitos anos. Então, por um bom tempo, o Elias disse para o rei e para a rainha, aliás, a rainha era a peste em pessoa. Os teólogos dizem que Jezabel era uma mulher enviada pelo próprio diabo, de tão má que ela era. A Jezabel tinha um hobby que ela amava. E o que a Jezabel mais gostava era de mandar matar profetas. Então, dito isto, quando Elias diz na cara de Acabe e de Jezabel, não choverá por muitos anos, por um bom tempo, ele então, Deus, fala para o Elias, imediatamente: Elias, agora você vai se retirar e você vai para o vale de Querite. E ele prontamente assim o faz. Mas por quê? Por que Deus queria o Elias em Querite? Porque justamente numa região isolada, numa região tão afastada. Primeiro, para ele fugir da perseguição de Acabe e de Jezabel. E segundo, porque Deus queria promover um treinamento espiritual na vida do Elias. E aqui estamos nós no capítulo 17, versículo 4. O Senhor então estabelece para o Elias o seguinte: você beberá a água do ribeiro, e eu ordenarei os corvos que sustentem você naquele lugar. Deus diz para o Elias o que ele deveria fazer para sobreviver. Você vai para um lugar onde não tem nada e não tem ninguém. Você não tem ninguém para levar nada para você, e lá você não tem como produzir nada. O Senhor então estabelece que os corvos seriam os garçons contratados por Deus para servirem o próprio Elias. E por meio deles, por meio dos corvos, a provisão do Elias chegaria. Porque mesmo em dias difíceis, Deus ele se preocupa com o seu povo, Deus se preocupa com o bem-estar do seu povo. A promessa de Deus não é de que o pão não vai te faltar. A promessa de Deus não é de que a sua mesa sempre será farta. A promessa de Deus não é que você vai ter vida próspera. Não é. Deus nunca prometeu vida próspera. O que Deus promete é uma vida bem-sucedida para aqueles que meditam na palavra dele dia e noite e não se apartam dela. Esses serão bem-sucedidos, mas não está falando de prosperidade financeira. Até mesmo um crente, ou um servo, vamos colocar assim, até mesmo um servo fiel,
é passível de passar por necessidades, mas Deus sempre se preocupa, e eu estou usando a palavra preocupação aqui por falta de outra, tá? Por favor, você me dê o devido desconto. Mas Deus sempre se preocupa com o bem-estar de seus servos, mesmo nos dias difíceis. O cuidado espiritual também estava inserido naquela separação que Deus faz com Elias. Deus ia treinar o Elias. Deus tira o Elias dos holofotes. Deus tira o Elias da frente, da linha de frente. Ele primeiro coloca o Elias lá, vai lá Elias e fala na cara do rei, na cara da rainha. Depois ele tira o Elias e manda o Elias para o que a gente está acostumado a chamar fim do mundo. O fim do mundo. Aonde não tinha nada nem ninguém. Para treinar o Elias. Por quê? O Elias estava precisando de 2 exercícios espirituais, e eu acho que muitos de nós também. O Elias estava precisando do primeiro exercício, é silêncio. Silêncio. Longe do barulho. Longe de qualquer interferência sonora. Sem parar para ficar conversando com as pessoas, sem ter que direcionar as suas preocupações. O Elias estava precisando de um lugar de quietude, de silêncio. Mas o Elias também estava precisando de solidão. Às vezes, os servos do Senhor precisam parar e sentir o silêncio e a solidão. E essa experiência, elas foram essenciais para o Elias. Para as coisas que viriam, foi essencial o silêncio e foi essencial a solidão. Silêncio e solidão fazem parte de treinamento espiritual. Jesus, o Cristo, muitas vezes, para se preparar espiritualmente, para enfrentar uma situação difícil, quando Jesus ia enfrentar uma coisa no outro dia, que era complicado, que era difícil, Jesus ele se retirava. Silêncio e solidão. E mesmo que ele levasse alguém com ele, chegava em certo ponto, ele, opa, vocês param aqui. Vocês param aqui porque eu vou mais adiante. Eu preciso ficar em silêncio e eu preciso ficar só. Às vezes a gente reclama da solidão. Às vezes a gente reclama da falta do companheiro, da falta da companheira. Às vezes a gente se reclama das pessoas que não estão perto de nós. Às vezes a gente se reclama de estar sozinho. Estou me sentindo só. Estou me sentindo solitário. Mas é um período, provavelmente, eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente na vida de um servo, provavelmente, solidão e silêncio são remédios que você está precisando. Quando Deus promover, quando Deus promover silêncio e solidão para você, desligue o celular, não ouça o rádio, se isole, fique quieto, fique quieta. Deus quer falar e quer que você o ouça. Deus quer falar a sua alma e quer que você o escute. Quando Deus isola o Elias, provavelmente é justamente para isso, para que o Elias tivesse condições de ouvir melhor o que Deus tinha para dizer. O que Deus quer é que você simplesmente tenha um período de solidão e de quietude. Quanto tempo foi que durou a solidão e o silêncio de Elias? Quanto tempo durou? Provavelmente 1 ano ou mais. Alguns dizem que foram alguns meses. A Bíblia não diz. Mas provavelmente, foi 1 ano ou mais, lá naquele vale, comendo pão, trazido pelos corvos, bebendo a água do ribeiro, aonde ele colocou ali as suas coisas ao lado. Agora, sabe o que é curioso? Olha o versículo 5, aí comigo.
Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. A grande bênção foi que o Elias, ele obedeceu imediatamente. Quando Deus diz, se retire para lá, imediatamente ele foi. Me faz lembrar Abrão. Compartilhei com vocês semana passada. Ele sequer perguntou para Deus, onde é? Para que é? Por que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que passar por isto? Por que a solidão? Por que ficar sozinho? E por que tanto tempo sozinho? Se você já assistiu, já compartilhei outra vez com você, mas é um filme do qual eu gosto demais. Toda vez que passa eu assisto. Eu já sei quase de qual o filme, mas eu assisto. É o Náufrago, com Tom Hanks. É um filme muito legal. Porque o homem não consegue ficar sozinho. O homem ou o ser humano não consegue ficar sozinho por muito tempo. Ele tem que ter alguém para conversar. Aí ele inventa um personagem e começa a conversar com esse personagem. Só que o personagem, ele fala como personagem, mas falando consigo próprio. Porque ele faz as perguntas, mas ele mesmo responde as perguntas que ele faz para o personagem que ele criou. A verdade é que a obediência do Elias foi fundamental. O Elias se retirou, mas não para uma viagem de relaxamento. O Elias se retirou, mas não para uma atividade prazerosa. Ele não foi para um spa. Eu preciso de um tempo só para mim. Eu preciso de um momento só para eu poder. Não. Ele vai para uma atividade, não é para fugir do mundo real. Porque às vezes o que a gente mais quer é fugir do mundo. É se isolar. Não quero ninguém perto. Mas para ter alívio. No caso de Elias, não. Ele vai viver no deserto, ele vai viver sozinho e por um longo tempo. Como já lhes disse, provavelmente até mais de que um ano, morando ali. E o que Deus quer de você e de mim, muitas vezes é simplesmente isso. O que Deus quer de você, você imediatamente, você atende? O que Deus quer de você, você simplesmente e imediatamente deixa tudo e atende o que Deus quer de você? Você sabe o que é que Deus quer de você? Tem muita gente frustrada na vida, sabia? Porque não sabe exatamente o que Deus quer. E não tem coisa pior neste mundo do que viver nele sem sentido. Se você não tem sentido para a vida, se você ainda não sabe o que você quer da vida, você é uma pessoa infeliz. Se você não sabe o que Deus quer, ou o que Deus requer de você, você é uma pessoa infeliz. Porque uma pessoa que não encontra sentido nesta vida é uma pessoa frustrada. É uma pessoa frustrada. E, basicamente, a vida funciona assim. Na minha adolescência, eu entendi que Deus me queria no ministério. Mas eu só tinha 13 anos, como é que Deus ia me usar? Não sei, mas eu entendi isso. E deixei claro para o meu pastor, para a minha igreja. Deus quer me usar. E fui viver minha vida. E achei que seria atleta. Eu era do time de atletismo, estava indo bem, estava ganhando dinheiro com isso, mas não. Achei que seria militar por toda a vida, porque eu estava indo bem, me engajei nesse negócio, a coisa estava boa, estava ganhando uma boa grana, mas não era isso que Deus queria de mim. Deus queria outra coisa. Mas eu sempre busquei, e busco, ainda busco, o que Deus requer de mim. A vida para mim faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu não vivo aqui doido que os tempos passem.
Tenho a maior vontade, sim. Se você perguntar assim, pastor Cléderson, qual é a sua maior vontade? Eu vou te dizer, que Deus me leve agora para Ele. É o que eu quero. Essa é a minha maior vontade. Hoje, a minha maior vontade é que Deus me leve agora para Ele, se Ele quiser. Mas depende dEle. E somente dEle. Eu não quero ficar rico, eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero ficar famoso, eu não quero ser feliz, nada disso. A coisa que eu mais quero hoje, agora, nesse momento, é que Deus me leve. Amo a vida. E vou viver aqui 150 anos, se Deus quiser. Mas se Ele me levar agora... Não quero passar pela morte. Ei, Fabiano, deixa de sorrir aí, rapaz. Poxa. Não precisa sentir tanto assim? Estou falando que quero ir para a glória e o cara fica lá assim. Precisa tanto sorriso. Mas pode ter certeza que mais alegre ficarei eu. E venho puxar teu pé. De vez em quando. De vez em quando. Senhor, permita-me puxar o pé dele só um pouquinho. Né? Mas é isso. Eu não quero grandes coisas de verdade. Eu quero me encontrar com Jesus o quanto antes. Amo viver. E amo a vida que Deus me deu. É difícil? Tem lutas? Tem momento que dá vontade de sair gritando? Mas amo a vida que Deus me deu. Amo. Porque também Deus coloca pessoas especiais na minha vida. Pontualmente especiais. E é muito bom viver aqui. Mas quando eu entendi o que o Paulo falou sobre o morrer é lucro, isso daí mexeu comigo profundamente. Profundamente. E a partir desse tempo para cá, quando eu entendi isso para cá, meu maior desejo é me encontrar com o meu Senhor. Eu queria que Ele voltasse agora, para eu não ter que passar pela morte. Eu não quero morrer. Mas se para encontrar com Jesus eu tiver que passar por ela, Ele já sabe. Ele já sabe. Estou aqui. Mas esse distanciamento, esse isolamento, esse estar sozinho por longo tempo, esse imediatismo de Deus falar para o Elias, sai daí, vai para lá, vá para Querite. E ele simplesmente e imediatamente atender, sem questionar qualquer coisa. Isso daqui Deus requer de nós também. O problema é que muita gente hoje quer um cristianismo confortável. Quer um cristianismo ativo. O que muita gente quer hoje é conforto, sombra e água fresca. Não quer encarar a vida cristã como ela deve ser encarada. Tem muita gente hoje que acha que é melhor estar nos holofotes. É melhor estar lá no reino, pregando no reino onde todo mundo está vendo. Quando na verdade Deus quer o isolamento. Deus te quer só para Ele falar com você. E muitas vezes a gente começa a pensar que a gente é até indispensável. Não, se eu faltar, a coisa desanda. Nós não somos indispensáveis no plano de Deus. Deus nunca precisou e não precisa da gente. É o contrário. É o contrário. As pessoas falam da igreja, não vou para aquela igreja, como se a igreja precisasse delas. Eu vou mudar de igreja. Muda. De repente o clima até melhora. As coisas até ficam mais leves de repente. Muda. Por que não vai de vez? A igreja não precisa de você. É o contrário. Sempre foi.
Mas tem gente que se acha indispensável. Algumas pessoas, elas acham que se elas vierem a faltar, a coisa assim desanda. Teve gente que já saiu da nossa igreja dizendo isso. Eu vou sair da igreja e o meu dízimo vai dar um desfalque grande na igreja. Nunca sentimos nada. Nenhuma coisinha assim, nada. Porque a igreja é de Deus e dela Ele cuida. A igreja é de Deus e dela Ele cuida. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, vocês têm que comer de mim, beber de mim. O povo se escandalizou. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, nos últimos versículos lá, o texto sagrado diz que o pessoal se escandalizou. E o texto diz que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, o abandonaram depois dessas palavras, porque eles julgaram que aquela palavra era muito dura. Palavra dura, quem pode suportar? E naquele instante, os discípulos de Jesus o abandonaram. Só ficaram os 12. E Jesus se vira para os 12 e diz para eles exatamente essas palavras. E vocês? Por que vocês também não vão? Vocês não vão não? Acompanhe a multidão. Em outras palavras, Deus, ao contrário do que se diz por aí, Deus não quer parceria com a gente. Nós não somos parceiros de Deus. Porque Deus não precisa de parceiro. Deus nos dá o privilégio de fazer o que os anjos almejam fazer. A palavra de Deus diz que os anjos almejam pregar o Evangelho. Almejam, mas só nós podemos. Deus nos dá o privilégio e a gente coloca isso como status. E então Deus tira o Elias dos holofotes. Deus tira ele daquele momento de grande impacto, de grande evidência, e coloca ele no deserto, isolado, sem nada e sem ninguém, para comer do que Deus desse para ele. E ele só tinha 2 refeições por dia. 2 refeições por dia. Que os corvos mesmos traziam para ele. Uma parte da manhã e outra parte ao anoitecer. Porque é justamente isso que o nosso Deus quer. Algumas pessoas estão precisando justamente do que o Elias fez. Alguns de nós, se você bem analisar a sua vida com Cristo, eu queria que você fizesse isso agora mesmo. Eu queria que você fizesse isso agora. Eu tenho a impressão que muitos de nós estamos precisando pelo menos de 3 ações. A primeira, dar um passo atrás. Dê um passo atrás. Dê um passo atrás na sua vida. Avalie como ela está caminhando agora. O padrão, a moralidade, o tipo de crente que você é hoje. Ao avaliar, você vai perceber que você vai precisar dar um passo atrás. Segundo, repense seus conceitos. Repense seus conceitos como servo, seus conceitos como membro de uma igreja. Repense, a solidão serve para isso. A solidão é um momento de contemplação, de meditação. Se Deus está te promovendo um momento como esse, um momento de você estar isolado, de você estar, estou me sentindo só, pronto, dê um passo atrás na sua vida, repense seus conceitos, porque provavelmente é o que você está precisando. E a terceira ação, renove sua alma diante de Deus. Alguns de nós, se não muitos, estamos precisando renovar nossas almas diante de Deus. Expurgar certas impurezas, expurgar certas condutas,
expurgar coisas que a gente já traz há muitos anos, e continua no nosso coro, continua fazendo parte da nossa vida. Então, provavelmente Deus esteja te dando essa oportunidade. Dê um passo atrás. Repense alguns conceitos. Renove sua alma diante do Senhor. Isso vai te fazer um bem enorme. Provavelmente foi exatamente para isso que Deus isolou o Elias. Para ele fazer algumas ponderações, algumas considerações sobre si mesmo. E aí sim, Elias, que estava lá diante do rei, e Elias, que agora está no deserto, sozinho, sem nada, sem ninguém. O Elias está pronto para servir o Senhor, tanto publicamente como de maneira reservada. O Elias está pronto para fazer a vontade do Senhor. E o mais, Elias estava satisfeito com a forma como Deus estava expressando a sua vontade para com ele. Elias estava satisfeito com o sustento de Deus para ele. Olha o versículo 6, por gentileza comigo. Verso 6, o texto sagrado diz assim: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Deus estava treinando. Deus estava treinando, era um treinamento de sobrevivência. E Deus estava treinando Elias para comer da palma da mão dele, para depender completamente dele. Você depende de Deus assim? Você tem essa perspectiva de que a sua vida está na palma da mão de Deus? Aliás, o pão, é impressionante, porque corvos? Por que corvos? E por que daquele ribeiro? A palavra de Deus não explica isso. Mas o Elias ficava esperando o horário chegar, dava o horário do almoço, ou da refeição, e o Elias ficava esperando os corvos chegarem com o pão e a carne. De onde é que eles conseguiam esse pão e essa carne? Não sei. Mas eles traziam para ele. Mas aí tem um problema muito sério. Um problema seríssimo. Olha o versículo 7. Problema seríssimo. Mas passados alguns dias, o que aconteceu com o ribeiro? Por quê? Por que que o ribeiro secou? Deus tem dessas conosco, né? Olha, principalmente você que é idólatra de dinheiro. Aqui na nossa igreja algumas pessoas amam o dinheiro. Aqui na nossa igreja tem gente que ama dinheiro, ama o dinheiro. E se precisar até engana para ganhá-lo de maneira assim muito desonesta. Muito desonesta. Mas para você que não é uma pessoa amante do dinheiro, eu quero pedir que você preste atenção sobre esse momento aqui, que ele é extremamente impactante. Para mim é, mas porque eu já vivenciei isso daqui. Deus, ele tem dessas conosco. Deus, ele faz isso. Hoje, o seu bolso está cheio de dinheiro. Hoje, ele lhe dá a oportunidade de você ganhar dinheiro assim, mole, fácil, aos tantos. E no outro dia, nada. Aquele dinheiro que você ganhava já não ganha mais, e o que você tinha se acaba. O riacho secou. Deus, ele providencia um ribeiro de águas, água com fartura, mas a água acabou. E aquele homem que estava bebendo daquela, ele acorda no dia seguinte, e quando ele olha para o ribeiro, está seco. Seco, só tem areia. E com o nosso Deus funciona assim.
Eu me lembro de uma época da minha vida que foi exatamente assim. Uma época da minha vida, todo dia que eu fosse à minha conta bancária, todo dia o número estava diferente, para mais. E se tornou um vício. Eu só pensava assim, hoje eu vou lá tirar um extrato só para ver quanto tem a mais. E como era bom aquilo. E depois de um tempo, 2 anos depois, eu não tinha nem sal na minha casa. Nem sal. Nosso Deus, Ele trabalha assim com os seus servos. Num dia, um negócio cresce de vento em popa. No outro dia, nada. Um dia, a carreira está fantástica e você está em ascensão. No outro, pode ser que você quebre. Num dia, você pode ter um ministério assim fabuloso. Você pode ter um negócio dos seus sonhos acontecendo e Deus te abençoando e você vendo Deus te dando mais e mais. E no outro dia pode simplesmente acabar. Qual vai ser sua reação se Deus tirar o que você tem? No dia, o tempo é só de alegria. Estava rindo para as paredes. E no outro? Se Deus mexer com a sua estrutura agora, ainda que a figueira não floresça, ainda que o dinheiro me faltar, você cantou hoje, eu ouvi. Ainda que o dinheiro me faltar, a gente pode até cantar a música misteriosa aí hoje de novo. Eu quero ver você cantar a todo pulmão. Se o dinheiro te faltar, mas se já escolheu, deixa aí, tá? E se o dinheiro te faltar, você vai ter a mesma satisfação no Senhor? Amém? De repente você acorda, uma bela manhã, e tudo secou. No momento você estava no auge. No outro, o riacho secou. Seu relacionamento, seu casamento estava indo de vento e popa. No dia seguinte, o riacho secou. O sol brilhava para você fantasticamente. No outro dia, o riacho secou. Você vai servir Deus da mesma forma? E essa é uma coisa que é impressionante. Você tenta, estava indo tudo tão bem, as coisas estavam caminhando bem, a minha vida estava bem, eu estava feliz, eu estava satisfeito, Deus estava me abençoando. E no outro dia você simplesmente não consegue mais ouvir Deus. Aliás, você começa até a achar que Deus já não está nem te escutando. Parece que tem uma cortina assim de aço, e você ora, e essa cortina de aço não deixa você alcançar Deus. Tem muita gente que se sente assim, porque o riacho secou. E agora, como é que você vai sobreviver? Então eu tenho algumas lições para a gente concluir aqui. Mas você sabe que quando eu digo que estou concluindo, na verdade eu não estou, né? Mas eu estou. 2 lições que eu quero deixar para vocês aqui, para a gente caminhar para o final. O que Deus dá para você, a água do ribeiro que Deus dá para você, Deus pode simplesmente pôr a mão assim, ó, e reter a água e não deixar ela passar mais. A água que Deus te dá, Ele pode deixar de te dar. E bendito seja o nome do Senhor. A água que Deus lhe dá hoje,
amanhã ela pode não chegar. E se você está com medo disso agora, tem gente que escuta isso, não fala isso, pastor. Se você está com medo disso agora, ora e peça a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua alma. Não fique pedindo para Ele preservar tudo que você tem. Porque tudo que você tem, amanhã ou depois Ele pode simplesmente requerer de volta. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pode te dar um cônjuge maravilhoso e amanhã te tirar. Aí tem alguns dizendo, tomara que tire o meu. Não. Deus pode te dar um bom filho e te dar um filho maravilhoso e amanhã te tirar. É dele. É dele. Você vai glorificar o nome dele do mesmo jeito que está glorificando agora? Não, não, filho. Deus pode me dar um filho maravilhoso e amanhã... né? E bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma, Deus pode, e Deus te deu um pai. E amanhã pode te tirar. Você vai glorificar o Senhor do mesmo jeito? Hoje, Deus pode te dar um bom negócio. E amanhã, simplesmente, a fonte secar. Deus pode te dar uma coisa assim que você sempre quis. Sabe o que eu sempre quis? Há 20 anos. Há 20 anos, sabe o que eu sempre quis? Eu sempre quis um momento só para mim. Só para mim. Eu queria um momento só para mim. Há muitos anos eu estou pedindo para Deus, Deus, me dê um momento só para mim. Eu não quero o filho perto. Eu não quero a esposa perto. Eu não quero nenhum parente, não quero nenhum irmão da igreja perto. Mas eu amo vocês. Eu não quero. Eu quero um tempo só para mim. Aí no ano passado, sabe o que aconteceu? Um grupo de homens decidiram sair, só eles. Só os homens, sem filhos, sem esposas, e fazer uma excursão, só os homens. Alugaram um ônibus. E compraram uns pacotes. No Beach Park. Só os homens. Estavam se articulando. Aí, um deles, muito amigo meu, falou para mim assim, pastor Cléderson, a gente está organizando isso aqui, uau, fantástico, vamos ficar hospedados aqui, que legal, bonito. Ele disse assim, e o senhor vai com a gente? Eu falei, não tenho dinheiro para isso não, cara. Imagina, eu 4 dias. Sábado, domingo, segunda, amanhã, né? E terça. No Beach Park, brincando o tempo todo. Ia saltar de paraquedas com o pastor Velk. Fazer rapel. Aí ele disse, não, pastor Clédio, o seu já está tudo pago. Até a tua refeição, o que tu comer lá, vão pagar. Tem uma pessoa que vai pagar a tua comida. Obrigado, Deus. Era tudo o que eu queria. E eu estava muito contente, muito feliz. Feliz. E de repente, na semana passada, Deus disse, tu não vai mais. Tu não vai mais. Tá bom, não vou. E não fui. Tanto é que eu estou aqui. E a turma está lá. Ai, que... De boa, tranquilo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem o poder de nos dar e Deus tem o poder de nos tirar o que Ele nos deu. Poder não, direito. E tudo bem. E isso não quer dizer que Deus se esqueceu da gente. Tem gente que pensa, Deus se esqueceu de mim.
Olha o que Isaías 49 diz, se você quiser ler comigo. Isaías 49. Eu te aconselho a decorar esse versículo, tá? Principalmente você que vive se reclamando, dizendo que Deus se esqueceu de você. Isaías 49, verso 14. O texto sagrado diz assim. Isaías 49, 14. Isaías 49, 14. Amém ou misericórdia? Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mãe pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa é uma pergunta que nem precisa responder. A mãe que amamenta, ela vai se esquecer de amamentar seu filho? Coloca o menino lá, aí no dia seguinte, eita, tem que dar mamar para o menino, esqueci. Isso é impossível de acontecer. É impossível uma mãe se esquecer de amamentar seu filho. E mesmo porque tem alguns filhos que se a mãe esquecer, né? Quando ele for mamar, já é mama mordendo. Por que demorou tanto? Né? Mas ele continua. Mas ainda que esta viesse, o que é impossível, mas ele coloca uma impossibilidade como se fosse possível, né? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Deus jamais se esquece da gente. Deus jamais se esquece de você. Essa é a primeira lição. Deus dá, Deus tira, se Ele quiser. Bendito seja o nome do Senhor. E a segunda lição é justamente isso. O que foi que o Elias pediu para Deus? O que foi que Elias pediu para Deus? Que não chovesse. Com a falta de chuva, então o ribeiro secou. Tiago 5,17 é interessante considerar. Tiago 5,17. Se você quiser ler comigo, fica à vontade. Tiago 5,17, o texto sagrado diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Sabe o que é? Acaba sendo uma dicotomia nas nossas vidas. É que eu e você, a gente quer estar dentro da vontade de Deus. A gente quer estar dentro do plano de Deus, mas a gente não quer dificuldade. É como uma pessoa que você diz para ela: vou te fazer uma pergunta. Ela diz logo assim: pergunta fácil. Porque ninguém quer enfrentar dificuldade. Se for fácil, eu encaro. Mas se vier me custar sacrifício, por favor, Deus, conte com outro. Conte com outro. Comigo não. Porque na dificuldade a gente não quer esperar. Na dificuldade a gente quer resolver do nosso jeito. E Deus faz a gente quebrar a cara várias vezes. Até a gente aprender. Entendi. Então é isso. Logo, nós não queremos aceitar os sacrifícios. Sabe por que a gente evita o sacrifício? Porque sacrifício exige da gente dor emocional. E a gente não quer sofrer dor emocional. Sacrifício envolve dificuldade. E a gente não quer enfrentar dificuldade. Elias estava dentro do plano de Deus.
Ele pediu para não chover. E Tiago diz que por 3 anos e 6 meses não choveu. Ora, sem chuva, sem água. Estava tudo dentro do plano de Deus. Com o nosso Deus não funciona assim. Para você estar dentro do plano dele, você vai sofrer dor emocional. E tudo bem. Deus está no controle. Para você estar dentro do plano de Deus, você vai enfrentar dificuldade. E tudo bem. Deus está no controle. Deus não forja as nossas vidas dentro de uma zona de conforto. Para forjar as nossas vidas do jeito que Deus quer, Ele sempre vai nos levar para o alto mar e vai nos fazer enfrentar as tempestades. Porque é lá que a gente aprende com mais profundidade. Queridos, eu quero que você aprenda isso. Deus provê. Nos dias mais duros, nos dias mais difíceis, Deus provê. E mesmo que falte tudo, Deus, do nada, quando você nem imagina, Deus provê. Sabe por quê? Porque Ele quer usar isso para a glória dEle, mas Ele quer também usar isso para o seu bem, para você crescer espiritualmente e se desenvolver mais forte, mais confiante nele, não em si, mas nele. E que seja assim na minha vida e na sua vida, para a glória dele.